Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, é um imenso prazer para mim estar aqui com vocês para compartilhar sempre uma mensagem edificante, uma mensagem muito importante e especial para nossas vidas. E nesse momento, desejo que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família. E seja bem-vindo, seja bem-vinda para a mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje, o tema é Mais do que Amigos. Exatamente. Hoje nós vamos ver sobre mais do que amigos, é a mensagem de hoje. Então, meus amigos, eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje dizendo para vocês que antes nós vimos aqui que ser perfeito é andar com Deus. Ele nos considera justos e santos, não porque nunca pecamos, mas na medida em que seguramos o braço poderoso de Jesus e caminhamos humildemente com Ele. Isso nós estudamos aqui antes. Muitos, porém, poderão pensar como é possível andar de mãos dadas com Jesus se Ele não está mais aqui, se não podemos vê-lo nem tocá-lo. É verdade que hoje Jesus não está mais conosco. Ele está no santuário celeste, intercedendo por nós. A intercessão e o julgamento são obras que precisam ser realizadas. Mas ele não quer, ele quer, na verdade, ao mesmo tempo, andar conosco aqui neste mundo. Ele quer segurar a nossa mão e levar-nos pelos caminhos da vida. Ele sabe que neste mundo a vida é muito difícil, que precisamos de um consolador, de um confortador, de alguém que nos sustente, nos dê poder para vencer. Como fazer? É aqui, meus amigos, que se desenha no horizonte a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ao aproximar-se a data de sua morte, Jesus reuniu seus discípulos e lhes disse: Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Você viu, minha amiga e meu amigo, o Espírito Santo é o representante de Jesus hoje. Ele vem nos consolar, nos sustentar e nos guiar. Andar com Deus na realidade significa andar com o Espírito Santo, andar com Jesus cada dia, num relacionamento de amor. É nada mais do que permitir que o Espírito de Deus nos guie. Então, meu amigo e minha amiga, já lhe ocorreu alguma vez pensar no Espírito Santo apenas como uma força, uma espécie de vento, ou uma coisa sem vida e sem corpo, vagueando pelo ar? Certa vez um pastor afirmou que era essa a impressão que ele tinha quando ele era menino. Ele contou que a sua mãe orava: ó Deus, enche-nos do teu espírito. E ele conta que ele pensava que alguma bola de ar iria entrar dentro dele. O pastor conta que naquele tempo, quando ele era menino, ele demorou anos para entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, como Deus, o Pai, o Filho e Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa que conhece, que tem vontade, que ama, que fica triste. Quando Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo, não simplesmente para andar conosco, mas para morar em nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui está envolvido um relacionamento íntimo. Não pode existir separação entre o Espírito Santo e nós. Ele não quer estar apenas ao nosso lado. Ele quer estar em nós, meus amigos, dentro de nós. Nenhuma partícula de ar pode nos separar. É aceitando a sua presença em nosso coração que andaremos com Deus. É permitindo que Ele ocupe cada canto de nosso ser que caminharemos com Jesus, porque o Espírito Santo é o seu representante. O Espírito Santo é Cristo em nós. Isto não é maravilhoso? Com sua natureza de homem, o máximo que Jesus poderia fazer era viver ao nosso lado, representado pelo seu Espírito. Ele transcende a matéria e habita em nós. O Espírito Santo, minha querida amiga e meu querido amigo, é a nossa mais urgente necessidade hoje. No dia que Ele encher a nossa vida, no dia que lhe entregarmos as chaves do coração e lhe permitirmos tomar posse de cada milímetro quadrado do nosso ser, nossa vida será transformada, assim como a vida do deserto, depois de uma torrente de chuva. Vidas secas florescerão, vidas fracassadas se tornarão vitoriosas, vidas improdutivas produzirão, corações tristes e desanimados terão brilho da alegria e da esperança.
Vícios serão vencidos, correntes de hábitos que submetem serão quebradas. A voz do Espírito é o grito da liberdade, é o canto da vitória, é o clarim de uma manhã gloriosa, meus amigos. Se formos sensíveis aos apelos constantes do Espírito Santo, não correremos risco de errar. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O sucesso de nossa vida dependerá da nossa sensibilidade em dar ouvidos a essa voz. Ela estará sempre nos falando ao coração, consolando-nos quando estamos tristes, confortando-nos quando estamos desalentados, encorajando-nos quando estamos temerosos, esclarecendo-nos quando estamos em dúvida, aconselhando-nos quando estamos nos desviando do caminho. É assim que se anda com Deus, é assim que se é perfeito, justo e bom. Ouvir a voz do Espírito de Deus que nos fala a maioria das vezes através daquilo que chamamos de consciência, é segurar o braço poderoso de Jesus e andar com Ele. Meus amigos, nós vamos falar agora de algo muito delicado, o pecado contra o Espírito Santo. Você já ouviu falar nele? Em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? Uma das doutrinas maravilhosas da Bíblia é a doutrina do perdão. Jesus morreu por nós e com a sua morte ele pagou o preço dos nossos pecados. Se cairmos aos seus pés e o reconhecermos como nosso Salvador, ele apaga as nossas transgressões. Não importa o tipo de vida que tenhamos vivido no passado, não importa quão baixo tenhamos caído no pecado, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas, meus amigos, há um pecado que, segundo a Bíblia, ele não tem perdão. Vamos ver em que consiste o pecado contra o Espírito Santo. Por que é que Deus não o perdoa? Como pode alguém saber se chegou a cometer esse terrível pecado? Vamos ilustrar agora o assunto de forma bem prática. Vamos ver um exemplo. Luiz é um jovem que nasceu na igreja. Ele é um membro ativo, participante e dedicado. Como todo jovem, Luiz tem amigos na faculdade. Um dia, os amigos convidam ele para uma festinha de aniversário, no sábado à tarde. A primeira resposta de Luiz é não, mas os dias passam. Os amigos de Luiz insistem. Eles dizem: Luiz, não tem nada demais. É apenas uma festa de aniversário. O pior de tudo é que entre os amigos que insistem com Luiz está uma moça de quem Luiz gosta. Ele gosta muito. Finalmente chega o sábado. Luiz vai de manhã para a igreja. À tarde, depois do almoço, ele experimenta com mais intensidade a luta de duas vozes no coração. Uma delas diz: vá, Luiz. A outra voz diz: não, não vá, Luiz. Meus amigos, Luiz não sabe o que fazer. E nesse momento, o telefone toca. É exatamente a moça que gosta muito de Luiz. Ela diz: oi, Luiz, você não vai fazer isso comigo, você vai? Não querendo decepcionar aquela moça, Luiz se dirige para o local da festa. No trajeto, há uma voz que lhe fala bem alto ao coração: Luiz, você não pode fazer isso, hoje é o dia do Senhor. Você tem que estar no encontro jovem da sua igreja. Mas Luiz continua em frente. A voz não deixa ele, quase o atormenta. É insuportável. Essa voz é a voz do Espírito Santo falando ao coração de Luiz. Mas finalmente Luiz chega ao local. Há muita alegria e música para todo mundo, menos para Luiz. A voz continua ali falando e falando. Ele se sente mal e não consegue ficar ali muito tempo. Luiz volta para casa correndo. Ele deita na cama e chora. A voz continua: por que, Luiz? Por que você magoou o coração de seu amigo Jesus? Luiz promete nunca mais fazer isso. O tempo passa, mas acontece que outro dia os amigos aparecem e convidam Luiz para um piquenique. No sábado, novamente a luta começa em seu coração. Uma voz diz: vá, Luiz, você já foi uma vez. A outra voz diz: Luiz, por favor, você viu a última vez que você foi, como foi triste. Esta última voz, meus amigos, é a voz do Espírito Santo, mas Luiz tenta apagá-la para não ouvi-la. Mas acontece que no ônibus, enquanto Luiz se dirige ao piquenique,
A voz continua falando: Luiz, hoje você deveria estar na igreja. Hoje é sábado, mas Luiz tenta se distrair para não escutar lá no piquenique. Os rapazes e as moças tocam violão, cantam, brincam. E depois começa o som, começa a dança, a cerveja. Luiz não consegue chegar tanto, pelo menos desta vez. Ele não bebe cerveja e nem participa da dança. Mas a vida continua e os piqueniques, as festas, as saídas aos sábados repete-se com maior frequência. A voz do Espírito Santo sempre, meus amigos, falando, suplicando, aconselhando, e Luiz sempre tentando esquecê-la. Ele se distrai para não ouvir. O que ele não percebe é que a voz lentamente, com o passar dos dias, vai se apagando e apagando, até que um dia a voz não fala mais. Cada vez que aparecia um novo convite, Luiz ia com maior facilidade. A voz cada vez falava mais baixinho. Agora Luiz não só vai, como ele participa de tudo. Ele dança, fuma, bebe. Nada mais o intimida, nada mais dói. Luiz não espera um novo convite, ele procura os convites. Não existe mais princípios, não existe mais o amigo Jesus. Não existe mais igreja. Luiz começa a justificar suas atitudes. Ele acha que todo mundo está errado, que a igreja é bitolada, que tudo depende da cabeça de cada um. E Luiz passa a defender o erro. Meus amigos, aonde está a voz que naquele primeiro sábado, que os colegas de faculdade de Luiz convidaram ele para uma festinha de aniversário, esta voz falou tão alto em seu coração, ao ponto de levá-lo a abandonar a reunião, voltar para casa e chorar. Onde está a voz do Espírito Santo que tantas outras vezes falou, suplicou, implorou? Meu amigo e minha amiga, o nosso coração, meu querido amigo, é como a palma da mão. Se você não está acostumado a trabalhos pesados e um dia você pegar uma enxada, a mão começa a doer. Se você parar, a pele continua sempre lisa e sensível. Se você continuar, apesar da dor, aparecerá uma bolha, a bolha arrebentará. E com o tempo, pouco a pouco, irá nascendo uma pele grossa e que conhecemos como o nome de calo. É uma espécie de couro duro e insensível. Nunca mais você sentirá dor. A dor que sentimos no coração, meus amigos, quando começamos a palmilhar caminhos errados, é a voz do Espírito Santo. Mas se não a ouvirmos, a dor irá diminuindo pouco a pouco, até ficarmos com o coração encalecido. Não há mais dor, não há mais sensibilidade. Isto é o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. E por que é que Deus não pode perdoar esse pecado? Será porque ofendemos tanto que Ele não quer saber mais de nós? Não, não é assim. O amor de Deus, ele é um amor infinito, meus amigos, misterioso, incompreensível. Apesar de nossos erros, de nossa teimosia, de nossa rebeldia contra a voz de seu Espírito, Ele continua nos amando. Mas por que então Ele não perdoa o pecado contra o Espírito Santo? Não porque Ele não queira perdoar, mas porque o ser humano que chegou a cometer esse pecado não sente que está errado, tudo está bem para ele. Nada mais dói, nada mais o toca. Ele não sente mais a voz de Deus suplicando em seu coração. Em consequência, ele vive anestesiado em seu pecado. Não precisa de arrependimento. Por quê? Porque ele não acha que está errado. O ser humano não pede mais perdão porque não sente necessidade dele. E Deus não pode forçar o ser humano a aceitar o perdão. O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, não porque Deus não queira perdoar, mas porque o homem não aceita o perdão. Talvez você esteja pensando nesse momento: será que alguma vez ofendi o Espírito Santo de Deus? Será que muitas vezes, quando sua voz me chamou, continuei fazendo coisas erradas? O que fazer se eu estiver me distanciando da voz de Deus? Se hoje, por não ter ouvido tantas vezes a voz do Espírito Santo, ela não me falar o coração com a mesma intensidade com que falava antes? Meus amigos, certa vez, um pastor contou uma experiência que aconteceu com ele quando ele era missionário entre os índios Campas, na Amazônia de seu país.
Ele viveu uma experiência que lhe ensinou uma grande lição de vida. Ele devia passar aquela noite na mata e decidiu fazer uma fogueira. O fogo é vida para o índio. Com o fogo, o índio prepara seus alimentos durante o dia, e à noite o fogo é luz, proteção e calor. Certa vez um índio falou para o pastor. Ele disse: Pastor, se alguma vez você tiver que passar a noite na mata, faça uma fogueira. O fogo aquecerá e afugentará bichos e insetos noturnos. Lembrando disso, o pastor ali na mata conseguiu lenha seca e armou a fogueira do caçador, que serve para cozinhar e fornecer luz e calor. Ele tinha aprendido isso tudo na classe de líder jovem da sua igreja. Ele procurou os fósforos na mochila. Para sua surpresa dele, a caixinha estava completamente úmida. Um a um, os palitos foram se acabando. Sem conseguir nada mais do que faísca, o pastor ficou assustado. Restavam apenas 5 ou 6 palitos, e se ele não conseguisse, ele teria que passar a noite em meio à escuridão de uma selva desconhecida. O pastor tremeu só de pensar nisso. Ele sabia o que isso significava. Ele tentou lembrar tudo o que ele tinha aprendido na especialidade de fogos e fogueiras. E naquele momento, ele procurou um ninho abandonado. Os ninhos de passarinho geralmente têm material muito fácil de pegar fogo. Ele conseguiu pequenos palitos e folhas secas. Pronto. Ele estava na reta final. Ele riscou mais 2 palitos. A faísca brotou e ela desapareceu como das outras vezes. Ele tirou a camisa e colocou ela de um lado, para evitar a corrente de ar. É agora, pensou o pastor. Tem que ser agora. Mais uma faísca, quase que ele correu atrás dela, soprando levemente para ver se ela recobrava a vida. Nada. É agora ou nunca, disse o pastor. Naquele momento, ele estremeceu, mas ele orou a Deus. A faísca brotou. Ao riscar mais um palito, ele soprou. A faísquinha tornou-se maior. Ele colocou um graveto, continuou assoprando. Uma folhinha seca, mais um graveto. Apareceu o fogo. Pequenino no início, ele continuou assoprando. Mais uma folha seca, mais um graveto maior, uma outra folha. Em pouco tempo, o fogo, na sua plenitude, finalmente. O pastor estava salvo. Graças a Deus, ele não passaria a noite na escuridão e no frio. Ele tinha luz, ele tinha calor, tinha fogo, ele estava salvo. Você entendeu, meu querido amigo e minha querida amiga? Às vezes, por coisas da vida que a vida tem, vamos nos distanciando de Deus. Vamos indo lentamente para uma terra distante, longe do Pai, longe da igreja, longe dos irmãos, longe até de nós mesmos, lá na terra da angústia, do desespero, da solidão. Ficamos sozinhos, perdidos e tristes, e clamamos em nosso coração: há esperança para mim? O Senhor Jesus responde: assim, querido filho, eu nunca deixei de amar você. Meu Espírito sempre esteve com você. Vem agora a meus braços de amor. Meu amigo e minha querida amiga, nesse momento, é possível que a voz de Deus esteja ardendo em teu coração, como uma grande fogueira. Se é assim, agradeça ao Pai e continue sendo iluminado e dirigido pelo Espírito Santo. É também possível que a voz de Deus tenha se tornado apenas um fogo pequeno em tua vida. Por favor, não deixe que ele se apague. Mas o que acontecerá se a voz do Espírito Santo em sua vida e em minha vida não está passando de uma pequena faísca? Por favor, agarre-se a ela desesperadamente. Não permita que ela desapareça. Obedeça-lhe. Se deixe guiar por ela. Escute ela. No início ela será nada mais do que faísca, mas se tornará logo um fogo. E se você continuar ouvindo ela, obedecendo-lhe, ela se tornará uma grande fogueira de vida. O fogo do Espírito Santo é nossa garantia de vitória. Ele terminará em nossa vida a obra redentora de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é deixar-nos guiar pela sua voz, seguir seu conselho, obedecer às suas orientações, meu amigo e minha amiga. Você e eu estamos dispostos a fazer exatamente isso? Então, meu querido amigo, mais uma vez, minha querida amiga, eu digo para você que você e eu possamos permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida, que Ele conduza a nossa vida, e que você e eu possamos ter o Espírito Santo
mais do que amigos, é o tema da mensagem de hoje, que nós possamos permitir que Jesus, além de nosso Salvador, seja nosso grande amigo, e que você possa desabafar para Jesus a situação que você está passando aí, a situação que você está enfrentando na vida, seja com relação à saúde, ao emprego ou família. Entrega teu caminho ao Senhor. Conversa com Jesus, o Espírito Santo é teu amigo, ele é teu consolador. Entrega tudo na mão de Deus, confia nele, ora a ele aí em secreto, ora onde você está, no teu quarto, ou aí mesmo onde você está. Conversa com Deus como um amigo. Entrega toda essa situação que está acontecendo na tua vida, na vida de um filho, de uma filha, de um marido, ou da esposa, ou de um parente, essa situação que está acontecendo aí na tua saúde, no teu emprego. Meu querido amigo, Jesus é o teu salvador pessoal, ele é teu e meu maravilhoso amigo e conselheiro. Que você e eu possamos confiar cada dia nesse Deus maravilhoso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, meu querido amigo, minha querida amiga, e o mais ele fará. Que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família. Valeu, gente, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, amém. Tchau, tchau.